E bora atualizar para o Timão, porque eu estava ouvindo as entrevistas, o pós-jogo, dos jogadores e tudo mais, depois do empate com o Juventude. E assim, claro que houve uma frustração muito grande, né? O Corinthians produziu, mas não podia não ter saído com a vitória, né? Até pela configuração da rodada, o Corinthians ficou na 18ª posição, terrível, terrível. Tem jogos a mais do que muitos concorrentes dali, como por exemplo o Grêmio e o Fluminense. O Grêmio tem 2 jogos a menos e já saiu, está com 21 pontos, mas tem um pontinho da zona, né? O Inter tem 5 jogos a menos, que é o primeiro fora da zona. O Fluminense tem 1 jogo a menos. O Cuiabá tem 1 jogo a menos. E o Corinthians está ali, com seus 21 já jogados. E é o 18º. Cuiabá e Atlético Goianiense estão abaixo. Fluminense está acima. O Inter é o primeiro fora da zona. O Vitória 15º, Grêmio 14º, Juventude 13º, Criciúma 12º. E tem uma distância muito pequena, né? Se a gente olhar aqui, ó, são 3 pontos. O Fluminense, que é o primeiro da zona, tem 20. São 4 pontos do 11º até o primeiro da zona. Tá todo mundo no bolo. E o Corinthians precisava ter ganhado esse jogo, né? Era o jogo para vencer. Tem algumas impressões de que a dupla Ramon e Emiliano Dias, eles ficaram muito abatidos com o resultado. E isso foi visível na entrevista coletiva. Questionados sobre Campeonato Brasileiro, rebaixamento, cuidado com as Copas e tal, resumidamente, eles falaram o seguinte, que eles vieram para cuidar do brasileiro. Eles vieram para cuidar do Campeonato Brasileiro e que eles não admitem o Corinthians disputar rebaixamento. Disputar para a permanência, no caso, né? Para ficar na zona do rebaixamento ou mesmo ali fora. Que eles têm uma perspectiva do Corinthians muito diferente, mas que não está acontecendo, pelo menos nesse momento. Eles entendem que o Corinthians produziu, que faltou o gol, né? Eu sei que é uma análise meio simplista, né, do treinador fazer, mas eu preciso concordar, porque assim, os atacantes, já fiz um vídeo aí analisando o jogo, vocês sabem, né? Foram muito incompetentes, né? O Corinthians teve a bola, teve tudo para fazer o 2, o 3, o 4, o 5, para golear o Juventude, mas os caras foram muito incompetentes. E é algo que ele vai ter que trabalhar. O Corinthians está tentando ir ao mercado, buscar reforços, eu já vou falar sobre isso, mas com o material que ele tem, ele precisa saber trabalhar com o que ele tem. E os caras que lá estão, eles precisam resolver né, a parada enquanto não chegam reforços. Também não pensem que vai chegar um monte de salvador da pátria aí, porque muito do que está no elenco hoje é o que vai seguir até o final do ano. Esse ano é de travessia, você tem que chegar do outro lado. O Corinthians não pode pensar em outra coisa. Só que tem as Copas, tem um jogo decisivo com o Grêmio, e é curioso, né, porque o Grêmio estava com um jogador a mais e o Corinthians quase venceu o jogo. Hoje, o Corinthians tinha 2 jogadores a mais e não conseguiu ganhar do Juventude. O futebol é meio louco, né? Então, às vezes, por ser Copa e tal, se o Corinthians passar pelo Grêmio, ganha uma moral, uma confiança, mas aí, brasileiro. Olha a situação que está no brasileiro. O Corinthians não consegue relaxar. Mesmo que classifique na Copa, vai chegar no final de semana e vai pensar, caramba, Bragantino, precisamos ganhar. Precisamos ganhar. E me pareceu claro que eles estão preocupados porque nessa altura do campeonato, talvez a sensação, até por eles terem saído da zona com 3, 4 jogos, né, a sensação deles é de que, cara, nesse momento já era para estar livre, já era para estar um pouquinho mais, respirando um pouco melhor, e isso ainda não aconteceu. O Fluminense cresceu, o Grêmio cresceu, o Vitória conseguiu uma vitória sobre o Palmeiras fora de casa nos últimos jogos, aí já deu uma reagida. Mas aí você tem ali o Atlético Goianiense se afundando, o Cuiabá também nos últimos jogos, e o Corinthians não conseguiu. E bastava vencer hoje. Bastava vencer hoje, estava fora. Seguia fora. E ainda tem muito a ser conquistado, né? Mas assim, o fato de você se manter fora da zona, ele é muito significativo. O Corinthians não conseguiu, voltou para a zona. É mais um complicador daqui para frente. Quem abriu a série de entrevistas na bancada da sala de conferências foi Fabinho Soldado, para falar sobre a arbitragem. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco constrangido. Não porque o Corinthians não tenha direito de reclamar. Eu acho que o gol do Alan Ruschel, ele é discutível. Ele é discutível. Primeiro que o VAR fez uma lambança, né? Validou, não sei o quê, o estádio comemorou. Mas, bom, isso é o de menos, né? O que importa é se
o gol valeu ou não, se o jogador estava impedido ou não. E, cara, eu até agora tenho dúvidas. E a forma como eles traçam a linha me parece equivocada, né? Porque o jogador está inclinado. E aí você tem que pensar qual é a parte do corpo do jogador que está mais próximo da linha de fundo. Mais próxima da linha de fundo, ou da bola, no caso, né? Para que ele fique na mesma linha da bola ou não. O VAR entendeu que ele estava na mesma linha. Eu realmente tenho dúvidas. Agora, o Fabinho Soldado, eu acho, a sensação que me passou, tá? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. A sensação que me passou bom, tá todo mundo reclamando de arbitragem, eu não vou ser o Joãozinho do passo certo aqui, eu vou reclamar também. Eu vou me posicionar. Só que ele escolheu o pior jogo para isso. Porque ele escolheu um jogo em que o Corinthians teve 11 jogadores contra 9 do Juventude dentro de casa e ele não ganhou. Então, como que eu não teria essa cara de pau? De verdade. Ah, Chico, mas se é um lance irregular, tem que reclamar. Tá bem. Mas quantos não tiveram aí em outros jogos? Nesse jogo, tem que ter muita cara de pau para reclamar da arbitragem ou reclamar de qualquer coisa que não seja da própria competência do time. Se você quiser reclamar do vento, um jogo 4 da tarde, temperatura agradável, gente, desculpa, torcida apoiando, praticamente o time titular, com exceção de 2 que estavam até sendo contestados pela torcida, o Romero e o Yuri Alberto. Ele botou o ataque que todo mundo queria ver, Wesley e Giovani. O restante, todo mundo. Félix Torres, tá bom. É um cara que eu não botaria no time titular. Mas o Ramon entende que o Félix Torres é seu titular. Ele botou todo mundo que ele tinha à disposição. E não conseguiu ganhar do Juventude. Que até preservou, tá? Tem uma preservadinha ou outra porque tem o Fluminense no meio da semana. E o Corinthians não conseguiu ganhar do Juventude. Com quase um tempo inteiro, com 2 jogadores a mais. Aí vai o senhor Fabinho Soldado. O campeonato está sendo manchado pela arbitragem. Irmão, não. Desculpa. Eu não quero ser desrespeitoso, mas eu tenho que perguntar. Quem é Fabinho Soldado? Desculpa. Ele não tem nenhuma representatividade e aí me espanta muito que o Augusto Melo ele tem entregado o vestiário, a chave do clube nas mãos do Fabinho. Porque o Fabinho ele faz tudo agora, né? Primeiro que esse é um posicionamento que não tem que ser do executivo. O executivo contrata, trabalha no gabinete. É um cara forte do futebol, quer trabalhar no vestiário, no apoio aos atletas. Essa é a função do diretor executivo. Não ficar se expondo dessa maneira. Isso é uma palavra do dirigente, do vice de futebol estatutário. Cadê esse cara? Cadê o diretor de futebol? Não existe, né? Porque ele mandou embora o Rubão, não trouxe ninguém. Por quê? Porque o Fabinho Soldado começou a tomar conta de tudo. E o presidente, que aí sim, pela instituição, pela voz que tem, mas ele não quer falar, ele está meio resguardado nesse momento, quer trabalhar, quer focar, está tudo certo, Augusto. Eu apoio isso. Mas em determinados momentos você precisa se manifestar. O torcedor quer ouvir a sua voz. O torcedor quer ver o presidente defendendo a causa do clube. E esse era o caso. Quer reclamar de arbitragem? Eu sou contra num jogo como esse. Sou contra. Mas não põe o Fabinho Soldado, que não tem representatividade nenhuma, que era um gerente de scout até poucos meses e que chegou no Corinthians para ter a maior missão e o maior desafio da sua carreira e que, beleza, começou a trabalhar, fazer lá o seu corre, está tudo certo. Mas não é função de executivo. Se expor dessa maneira, reclamar da arbitragem, fazer uma reclamação institucional, como se ele fosse dono do clube, do vestiário, do futebol, isso me constrange. Eu não consigo gostar. Se você gostou, deixe sua opinião aqui. Se você achou legal a manifestação num jogo como esse, aqui ó, desceu atravessado. Não é possível. Não é possível que os caras reclamaram de arbitragem, né, por conta de um lance num jogo em que, sabe, aí teve esse lance, teve a expulsão do Gabriel Vasconcelos, que talvez o Juventude até reclame. Eu acho que foi bem expulso, mas enfim, uma arbitragem de um cara inexperiente, né, o Lucas Torresini. Mas assim, de verdade, não foi por isso que o Corinthians não ganhou o jogo. Não foi por isso. Foi pela falta de competência dos seus atacantes. E talvez até pela falta de competência dos dirigentes, que não montaram um elenco suficiente para que hoje o técnico Ramon Dias, com meia dúzia de jogos, pudesse fazer o time jogar mais.
a incompetência também é deles, também é dos dirigentes. E aí os caras direcionar para a arbitragem, 11 contra 9, o Juventude dentro de casa, aí tá muito errado mesmo. Esse jogo foi simbólico. Eu não acho que o Corinthians vai cair, de verdade. Estou falando sério aqui. O Corinthians tem muito tempo para escapar. Mas como deixou, não pode deixar nos últimos 5 minutos para ganhar um jogo em que você está com 2 jogadores a mais, porque aí vira desespero, e foi o que aconteceu no segundo tempo contra o Juventude, né? Foi uma coisa mais de... O Ramon começou a botar atacante, tipo, vai, vamos ver o que acontece. Porque é o que acontece. Né? O Juventude está retraído, você está querendo fazer o gol, e aí vira aquele, né, o bumba meu boi. Assim como não dá para deixar para o final, porque aí vira desespero, não pode deixar para as últimas 5 rodadas para resolver a vida. Porque aí a perna vai ficar desse tamanho, a pressão vai ser muito grande e aí vai se enredar. Então, assim, tem tempo, tá? Mas tem que começar a reagir logo. E para fechar, o Thales Magno realmente acertou. Ele queria voltar para o Brasil. O Corinthians firmou um contrato de empréstimo de 1 temporada com o New York City com opção de compra. Eu acho interessante essa medida porque os caras querem 12 milhões de dólares, 13 milhões de dólares pelos jogadores. Pagaram 12 para o Vasco. Para recuperar o investimento, ele tem só 22 anos, não está jogando tanto lá assim, teve uma lesão de joelho, ficou 5 meses fora, voltou agora recentemente, mas não está sendo muito aproveitado pelo técnico, queria voltar para o Brasil, beleza, o Corinthians entrou na parada, vai pagar, se não ficar com o jogador, paga 1,5 milhão de dólares por esse empréstimo, né, cerca de 8 milhões de reais, mas tem algumas que a gente não conseguiu descobrir, algumas metas a serem atingidas que obrigam o clube a ficar com ele. Então, assim, se ele cumprir um determinado número de jogos, gols, assistência, alguns números assim nesse sentido, o Corinthians vai ter que desembolsar 78 milhões de reais, que são os 13 milhões de dólares pedidos pelo clube na opção de compra depois de uma temporada. Então, tem esse risco, né? Tomara que as metas elas sejam bem boas, assim, né? Difíceis de serem alcançadas no sentido de que se ele alcançasse, é sinal que ele fez muitos gols, que ele rendeu demais para o Corinthians, porque aí sim, aí vale o investimento, aí vale você ter que bancar um jogador que ali na frente vai ter uma revenda, porque ele é muito, muito jovem. Só que fica nessa condição, né? Se daqui a pouco ele arrebenta aqui, você é obrigado a comprar. E é um valor bem alto. Se não for, o Corinthians paga pelo valor de empréstimo e libera ele para voltar ao New York City. Tem uma temporada para a gente saber se ele vai dar certo ou não. Eu acho que pela bola que ele tem, joga fácil nesse time e vai ajudar, tranquilamente vai ajudar, porque o Corinthians está precisando especialmente para o setor ofensivo. Vocês gostaram do Thales Magno, o mágico? Eu acho que ele pode render muito com a camisa do Timão e ajudar um pouco, né, a sair desse sufoco. Comentem aqui, inscreva-se no canal. Então tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas e informativas aí pra você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Já chega deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, super importante a sua participação neste canal com a sua opinião. Então, se você já se inscreveu, agora ative o sininho de notificação, porque é super importante. Não esqueça de deixar like nesse vídeo, passa lá no canal do Chico Garcia e se inscreva lá também, porque é super legal. Valeu, um grande abraço no coração, até mais.